Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Matheus, da nossa Defensoria Médica. Seja bem-vindo, Dr. Matheus. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. É um prazer poder contribuir com o sindicato. Perfeito. Hoje vamos tratar sobre um tema de interesse do médico pernambucano, que é o RQE, né? O que é o RQE, Dr. Matheus? O RQE, na verdade, tem sido cada vez mais comentado, inclusive por até alguns médicos, doutor, chegam a atendimento na nossa defensoria pontuando assim. Mas sempre foi exigido. O que é o RQE? Sempre foi exigido o RQE. Na minha época não tinha RQE. Na verdade, sempre existiu esse contexto de uma exigência de um critério maior de especialidade, né, do profissional médico. Principalmente a partir de 15 de abril de 89, onde se constituiu um vínculo entre a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina para a definição do título de especialidade, certo? Então, o RQE, resumidamente, é o registro de qualificação e especialidade do profissional médico, que em tese e na forma mais comumente conhecida, pode ser obtido através da realização de uma residência médica, certificada pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação e também pelo Conselho Nacional, pela Comissão Nacional de Residência Médica, como também através da obtenção de um título de especialista, a realização de uma prova de títulos ofertada pelas sociedades, ou até mesmo pela Associação Médica Brasileira, onde se obtém o título de especialista. E aí cada sociedade tem o seu critério para concessão desse título de especialista, né? Justo, os mais variados, né, em relação à necessidade de uma comprovação de um tempo comprobatório, né, um tempo de atuação, notório saber da especialidade. Existem vários critérios realmente, isso é mais discricionário de acordo com cada sociedade. Perfeito. O meu RQE, por exemplo, eu não fiz residência. Eu comprovei na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade que eu atuava no PSF há 5 anos, e aí fui fazer a prova, fiz a prova, passei e tirei o título. Pronto, justo. Existe essa variação. E aí registrei o RQE, né? Pronto, perfeito. Então, assim, doutor, seguindo essa mesma linha, na verdade, eu acho que tem um ponto que, inclusive, é de grande interesse, principalmente da população médica mais experiente, no sentido de com um caminho de trajetória maior, né, na profissão. Mais particularmente aqueles médicos que chegam à proporção da atualidade de 35 a 36 anos de atuação, de formação, na verdade, né? Porque são aqueles médicos que têm uma formação anterior ao período de 15 de abril de 1989. Nós temos, na verdade, em uma das resoluções do próprio Conselho, a própria especificidade, a permissão de a obtenção desse título de RQE, né, de título de especialista, na verdade, a partir da comprovação do tempo que esse profissional médico atuou, quer seja no vínculo público ou no vínculo privado, em uma determinada especialidade. Tentar sintetizar a questão. Um médico que se formou em torno dos anos de 1982, 83 até 87, até 89. E lá decidiu por iniciar suas atividades em uma determinada área, vamos dizer psiquiatria, naqueles primeiros meses, em um período anterior à data de 15 de abril de 89. No momento em que a gente consegue resgatar essa comprovação de que o médico atuou por essa especialidade à época, nós conseguimos, na verdade, criar uma documentação comprobatória robusta para que essa documentação e essa informação seja entregue nas mãos do Conselho Regional de Medicina competente para que se obtenha o título do RQE. O senhor falou comprovar o exercício numa determinada especialidade. Existe um período temporal? Pode ser um mês, 10 dias? A lei não fala sobre requisitos. Necessita ocupar, né, comprovar, na verdade, um vínculo privado ou público naquela determinada especialidade. Ela não dá um critério relacionado ao tempo de atuação. Entendo. Então pode até ter sido um plantão. Alguns dias até anos. Isso, justamente. Geralmente os casos, obviamente, que nós Lógico temos que acesso... quanto mais tempo a pessoa tanto melhor. Fortalece mais a sua... Como é que eu poderia dizer? A sua defesa na obtenção do RQE, né? Justo. Às vezes, doutor, tem profissionais médicos que nós já nos deparamos, inclusive na assessoria da defensoria, que eles nunca trabalharam para terceiros naquela especialidade. Eles abriram a própria clínica e um dia obtiveram perante a prefeitura competente um certificado de autorização de funcionamento. Para atuar com uma clínica de cardiologia. Por exemplo.
e a partir dali já se considera um dos documentos de trampolim, um dos documentos comprobatórios suficiente para que a gente materialize aquela situação, peticione junto com a documentação comprobatória, explicando o que quer dizer aquele documento e o porquê da legitimidade da utilização dele para a obtenção do RQE. Perfeito. Agora, os colegas tenham muita atenção no período temporal, é 15 de abril de 89, né? Isso, tem que ser uma atividade anterior para antes. Isso, tem que ser uma atividade anterior à referida data. Porque, como dito pelo marco histórico, nós temos o convênio estabelecido entre a AMB e o Conselho Federal de Medicina que dá início às provas de título de especialista. Perfeito. E o RQE é muito importante, né, para você poder se divulgar como especialista. Se você se divulgar como especialista sem um RQE, você pode ter sanções no campo ético, né? Justo. Na verdade, aproveitando essa mesma discussão, doutor, a gente entra num campo da publicidade médica propriamente dita, que é maior do que o RQE, né? Nós temos a resolução 2336 de 2023, a mais recente, que versa sobre a publicidade médica, que traz essa observação, né, relacionada à necessidade de uma atenção maior ao carimbo. Se você no carimbo identifica que não propriamente dita a especialidade, mas às vezes eu não coloco que eu sou pediatra, Matheus, mas coloco que eu atuo em pediatria, né? Esses mitos, essas discussões em relação à forma com que você se publiciza, né? A forma com que você traz isso à sociedade, pode ser sim objeto de aplicação dos artigos 114, 115 até o 117 do Código de Ética Médica. Isso é levado ao Conselho, esse tipo de discussão. Então é muito cuidado, né, doutor, em relação a isso. O RQE hoje em dia tem sido dito como um critério de contratação. Muitos médicos têm enfrentado dificuldades, inclusive, na colocação no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, pela exigência do RQE, como também algo de atenção para a publicização médica de suas atividades. Entendi, é isso então. Então é isso, tem que ir atrás do RQE. Se você é de antes de 15 de abril de 89, aí tem essa janela, né? Justo, a janela temporal que é desconhecida, mas que é muito importante e tem salvaguardado muita dedicação de muitos médicos de muito tempo de atuação. Eu lembro que antes do podcast o senhor falou que teve 12 casos, né, que conseguiu, né? Isso, recentemente, dando trabalho ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, brincadeiras à parte, nós temos produzido, na verdade, auxiliado diretamente, doutor Rodrigo, isso é um ganho da nossa defensoria, auxiliado diretamente os médicos a tentar retomar um lapso temporal muito importante, né? São 35 anos atrás, 36 anos atrás, mas a gente tenta juntos montar um quebra-cabeça de forma a chegar aos agentes mais importantes da época, caso a gente consiga ter acesso a eles. Então, em que pese ser desconhecido, eu acho que uma das informações que eu teria, doutor, a enfatizar em que pese ser um critério de concessão do RQE desconhecido, né, de grande parte dos profissionais médicos que procuram nossa assistência, também é um critério burocrático, é difícil, né? Você, para conseguir materializar, você demanda de um esforço. Muitas vezes o hospital já fechou, né? E você tem que ir atrás do diretor técnico. Justamente. Então, assim, demanda desse esforço, mas nós conseguimos. Nós temos dados comprobatórios, os 12 casos que falei nessa última legislatura, nesse último ano que estou na linha do sindicato, foram os dados que nós conseguimos concretizar esse tipo de resgate. Eu me lembro que o senhor citou um caso específico, né, que o hospital já tinha fechado, né, e o colega foi atrás do diretor médico, aí o diretor médico escreveu de próprio punho que ele atuou naquele hospital de tanto até tanto. Justo. Como ancorado cardiologista, como dermato, enfim. Isso, ancorado em documentos comprobatórios mínimos que a própria unidade hospitalar também disponibilizava. Então, só para também a gente ter esse cuidado, doutor Rodrigo, porque não necessariamente quando a gente assume isso, né? Não é só a gente assumir aquela informação e declarar não é só para o documento, todos os fins. Né? Isso. A gente, na verdade, é importante que a gente tenha algo para ancorar. Né? Existem profissionais, por exemplo, que nos procuraram, que trabalharam na colônia penal feminina há muitos anos atrás e que na época exerciam a especialidade, né, relacionada à assistência à mulher, a ginecologia obstetrícia, mais particularmente, para não identificar nenhum profissional, e nós conseguimos construir esse lapso temporal a partir da gestão da época. Então, mais uma vez, né, coloco, obviamente, a minha pessoa em nome do sindicato, doutor Rodrigo, peço licença para isso, para auxiliar os profissionais médicos que possuem esse critério temporal, que possuem esse direito, para buscar a regularização dessa situação. Perfeito, obrigado, doutor Matheus. Tem mais alguma coisa o senhor acha importante colocar aqui? Em relação ao tema, eu acho que nós conseguimos esgotar muito bem, doutor Rodrigo, porque além dos critérios mais comuns de concessão, nós trouxemos um outro critério que
é exceção para alguns, na verdade é desconhecido para alguns, como nós dissemos, mas muito importante. Obrigado, doutor Matheus, pela presença nesse nosso CIMEPcast. E é isso, colegas. Se vocês têm mais de 35, 36 anos de atuação, a atuação anterior a 15 de abril de 1989 e tem interesse de tirar o RQE, procure o jurídico, que o jurídico vai orientar vocês. Estamos à disposição. Obrigado a todos, um forte abraço. Um sindicato forte é um sindicato de lutas.